E aí, pessoal, muito, muito bom dia. Deixa eu fechar essa porta aqui. A gente ter um pouco mais de acústica. Litrão aqui. Isso, agora tá beleza. Bom dia para todos e para todas. E eu espero que essa quarta-feira esteja sendo, assim, muito legal para vocês. Nós temos, agora sim, a gente tem a matéria. Só lembrando, nós estamos trabalhando com a apostila 10, tá bom? E nessa apostila 10, a gente está falando de ecologia, está falando do meio ambiente. E aí, na aula de hoje, só lembrando aí, que a gente começou o ano falando da zoologia, né, uma matéria que tinha ficado para trás. Depois a gente pegou e começou a falar da ecologia. Lembra? Biomas. Tundra, depois taiga, floresta tropical, floresta temperada. Como o Sérgio já deve ter conversado com vocês, nós teremos agora provas. Né? A gente vai ter um momento em que eu vou mandar um formulário com questões. Então, eu vou fazer uma revisão daquele conteúdo que a gente trabalhou antes das férias, quando estiver próximo das provas, tá bom? Na aula de hoje, nosso assunto, a gente vai falar sobre, já abri aqui, nós vamos falar sobre os biomas aquáticos. Temos uma pergunta. Vamos responder logo essa pergunta. Quem sabe ela vai aprofundar. Isso, bom dia para todos, bom dia. Tá? Bom, aqui nós temos e eu gostaria que vocês tivessem um rascunho, anotassem as ideias principais da aula. Só lembrando, senhores, que eu trabalho em cima da apostila e hoje nós vamos abrir a apostila e nós vamos grifar algumas ideias. Lembra aquela aula que a gente tinha e a gente abria a apostila, eu jogava um chocolate para você, inclusive eu vou jogar um bis aqui para você, você pega aí, tá normal, né? Então é o seguinte, a gente vai ler o texto e nós vamos grifar as ideias centrais desse texto. Por favor, abram a apostila, a apostila 10. Tá? A gente vai ler o texto que está na página 2 e eu vou sugerir que vocês respondam para mim aquelas perguntas que estão ali. Eu havia pedido, solicitado para vocês lessem, né, aquelas páginas ali. O assunto de hoje está na página 8 e na página 9. Só que antes a gente vai fazer aquilo ali que eu falei para você, tá bom? Então vamos lá. Abra aí para mim a sua apostila na página 8 e lá nós temos. Vou abrir um pouco mais essa imagem aqui que eu gostaria de ler junto com vocês. E aí tá ótimo. Galera, o que nós temos aqui? Nós temos os ecossistemas aquáticos. Quando a gente falou de tundra, taiga, de floresta tropical, de floresta temperada, nós estávamos falando de biomas, biomas terrestres, e esses biomas terrestres são um conjunto de grandes ecossistemas com características semelhantes. Mas quando eu falo de água, não dá para mim chamar de bioma aquático. Por quê? Porque na água a gente não vai ter uma característica mais ou menos definida. Até que tem. Quando vocês forem estudarem oceanografia, por exemplo, se você for especializar em oceano, você vai perceber que existem diferenças
nas características da água do Oceano Atlântico, das águas do Oceano Pacífico. Cada oceano vai ter uma diferença na salinidade, diferença nas características da separação das moléculas, então a proximidade. Mas quando eu falo de ecossistemas aquáticos, eu estou falando de uma situação onde a gente não tem, a olho nu, uma separação dessas características. Diferente quando você está vendo uma foto de um deserto e de uma floresta, você consegue olhar e já vê a diferença física ali. Então, quando a gente tem aqui essa história da água, nós vamos ler junto com vocês aqui, a gente vai grifar, por favor, apostila 10, lá na página 8, tá? Então, olha só, o conceito de bioma, como eu havia falado para você, ele não se aplica às águas, né? Então, aqui elas são classificadas com base nas características físicas, como salinidade e as correntes e a profundidade. Os organismos aquáticos, então, em cada ecossistema aquático, a gente vai ter um conjunto específico de ambientes, de características, um conjunto específico de animais, de seres vivos que moram ali em cada ambiente. Então, aqui, você vai grifar para mim, na segunda linha, a expressão são classificados quem? Os ecossistemas aquáticos. São classificados com base em características físicas. Nossa, como é que eu vou grifar? Na apostila. Você está na sua apostila, você vai lá e grifa com marca-texto, com caneta vermelha, com lápis, com batom, sangue. Vai lá e grifa para mim, isso aqui é importante. Tá? Isso aqui eu tirei do site, então lá no site não tinha como, eu já tinha grifado, mas eu estou pensando em tirar foto da minha apostila e mostrar o que é importante. Mas, de qualquer forma, está aqui. Você grifa que são classificados com base nas características físicas, como salinidade, correntes e profundidade. Pode grifar de são até profundidade. Aqui ele fala que os organismos aquáticos se dividem em plâncton, néctons e bêntons. O plâncton é formado por organismos de pequeno tamanho que são arrastados pela corrente. Você vai grifar para mim a expressão o plâncton, e depois você vem aqui, ó, e grifa são arrastados por correntes, ventos e ondas. Então, o que eu já tenho até agora? Eu já tenho o critério pelos quais foram classificados os ecossistemas aquáticos. Quais são eles? Salinidade, a profundidade, as correntes. E aí, dentro desses ecossistemas, eu vou encontrar organismos que também são classificados. Eles são os plânctons, eles são os néctons e são os bêntons. Tá, o que eu vou pedir para você numa eventual avaliação? Que você identifique. Lembra que essa avaliação ela vai ser totalmente objetiva. Eu vou mandar um formulário através do Google para vocês, assim como vocês fizeram o simulado. Então, na hora que eu pedir para você, assinale a principal características dos plânctons. Você já grifou para mim. Eles são organismos diminutos e eles são arrastados. Eles são arrastados por correntes, pelos ventos e pelas ondas. Então, a gente vai ter fitoplâncton, zooplâncton. São dois tipos de plâncton. Tá? Na frente de fitoplâncton, você vai grifar para mim a expressão aqui embaixo, na segunda linha, seres autotróficos. Ou seja, são aqueles seres que são capazes de produzir o próprio alimento. Algas, por exemplo, fazem parte do fitoplâncton. Lembra que a palavra fito é um radical que significa vegetal, significa planta. Por isso que os medicamentos que são à base de planta são chamados de medicamentos fitoterápicos. Tá. Então, os zooplâncton são aqueles autótrofos. Zooplâncton, você vai grifar para mim, organismos heterótrofos. Então, aqui nós já temos. O que nós já temos?
Primeiro, que os ecossistemas aquáticos, eles são classificados de uma forma diferente daquelas dos ecossistemas terrestres. Ecossistema aquático, quais são os critérios para que a gente possa classificá-los? Salinidade, corrente, profundidade. E nesses ambientes eu vou encontrar quais grupos de seres vivos? Vou encontrar 3 grupos de seres vivos. Primeiro, o plâncton. Segundo, o nécton. E terceiro, o bênton. Quem é o plâncton? O plâncton é aqueles seres que são microscópicos. Eles são arrastados pelos ventos, eles são arrastados pelas ondas, eles são arrastados pelas correntes. Tá bom? E aí, quem são esses seres? A gente vai encontrar o fitoplâncton, que são aqueles que são autótrofos, algas, por exemplo, que vão fazer fotossíntese e vão produzir o próprio alimento. E um detalhe, o plâncton se reproduz muito rapidamente. E o plâncton, ele é a base da cadeia alimentar aquática. Tá, o que nós temos na sequência? Nós temos o nécton. Gente, o nécton são aqueles organismos que se locomovem no mar, de forma ativa. Eles não são levados pela corrente. Olha só a diferença. Eu tenho um grupo aqui, que é levado pela corrente, que são os plânctons. Eu tenho um grupo aqui, os néctons, que não são levados pela corrente. Os néctons, que estão aqui, eles são organismos que se locomovem de forma ativamente. Eles nadam. São peixes, por exemplo. Tá? Então, nós temos aqui, vamos grifar o quê? Aonde aparece a palavra nécton, você grifa ela, o nécton. Aqui você grifa a expressão animais nadadores, que se deslocam ativamente. Na outra linha você coloca golfinhos, peixes, tartarugas e baleias, são os exemplos. E é lógico, evidente, que eu estou pavimentando a estrada que vai te levar ao sucesso na minha avaliação. Que se você estudar, é lógico, evidente que a gente vai ter uma aula onde eu vou grifar pontos da matéria que nós já passamos. Eu vou resumir o que a gente já passou, a gente vai grifar na sua apostilinha, e eu vou te deixar pronto para você fazer uma prova legal, passar de ano, fazer festa, na pandemia, todo mundo pegar um coronavírus. Não, mentira. Quem vai fazer festa não. Só vai ficar feliz. Tá, então o que nós temos aqui? O outro grupo de organismos são os bêntons. A palavra bênton significa fundo. Então, esses animais, esses seres vivos, eles estão no fundo dos mares, no fundo dos rios, no fundo dos lagos. São animais bentônicos, são seres, pode grifar aqui, ó, bêntons. Aí você grifa a expressão habitantes do fundo. Grifa a palavrinha substrato. A palavra substrato aqui é aquele fundo do mar. Aí você vai colocar aqui, pode grifar a palavra fixo, a expressão fixo ou sésseis, e aí a gente vai colocar pelo menos uns 3 exemplos. Ó, esponjas, que são os poríferos, né? Esponjas, corais, anêmonas e certas algas. Beleza. E agora você está entendendo por que no começo do ano eu comecei com a zoologia, comecei com os animais, que é uma matéria que você deveria ter visto na primeira série e não viu por uma série de questões. Temos uma pergunta aqui, vamos responder, porque pergunta é muito bom, ajuda a gente a entender o conteúdo. O que significa césseis? Ana Clara, céssio é um ser que nunca se locomove. Porque, por exemplo, nós, nesse momento, eu imagino que todos nós aqui estejamos sentados assistindo essa aula. Então, você está parado. Um ser pode estar parado, mas ele pode se movimentar. Agora, aquele ser que está parado e que nunca se movimenta, são os seres que a gente chama de césseis. Lembra quando a gente estudou os poríferos, as esponjas? Ela nasce, cresce e morre no mesmo local. O máximo, quem é que se locomove ali nos poríferos? Somente aquelas larvas que vão se locomover. Então, a palavra céssio significa que ele está plantado, que ele está colado
e ele nunca vai se locomover, nunca vai sair do local, tá bom? Vamos em frente. E, galera, todos que não entenderem qualquer assunto aí, você pode perguntar para mim na hora, não tem nenhum problema não, tá? Tá, então nós temos aqui, você já tem os exemplos, e aqui tem algumas fotos. Essa foto aqui, por exemplo, ela é uma foto que mostra os plânctons aqui, ó. Aqui nós temos algumas algas filamentosas aqui, aqui nós temos alguns organismos que são planctônicos. Aqui nós temos os néctons, que são aqueles que se locomovem. Tem aqui um tubarão aqui, alguns peixes aqui em volta, e aqui nós temos uma imagem de poríferos que estão sésseis, estão colados ali naquele local, tá bom? Vamos em frente, nós temos mais uma página para você grifar aí. Bom, agora a gente vai falar primeiro dos ecossistemas de água doce e vamos aprofundar nesses ecossistemas de água doce. Os ecossistemas, deixa eu colocar minha foto, a minha imagem aqui embaixo, enquanto eu falo. Então, olha só, ecossistemas de água doce. Os ecossistemas de água doce têm importante papel na moderação das oscilações de temperatura no ambiente terrestre. Suprem de nutrientes dos mares e compreende águas paradas ou lênticas e as águas lóticas ou águas correntes. Bom, o que ele falou para você? Grifa para mim, ó, moderação das oscilações na temperatura. Pode grifar essa expressão. Moderação das oscilações de temperatura. Grifa também a expressão suprem de nutrientes os mares. O que acontece aqui? O que é importante também já está aqui, ó. Você pode grifar lagoas, que são águas lênticas, e pode grifar rios e corredeiras. Rios e corredeiras que são águas lóticas. Tá bom? Como é que acontece? Eu posso chegar para você e perguntar, numa prova, num teste, ou num simulado, como que os lagos e as lagoas, né, as águas doces, moderam, organizam a temperatura ambiental. Elas evaporam. Essas águas doces, elas evaporam e elas vão criar a umidade do ar, e isso vai dificultar uma mudança brusca de temperatura. Então, aqui em Goiânia, hoje, quando eu tenho um barômetro aqui em casa, de madrugada a gente teve 12 graus, depois, aliás, 12,9, 13 graus. E depois, lá no final da tarde, lá pelas 3 da tarde, bem provável que a temperatura chegue a 27, 28 graus. Então, essa diferença entre a mínima e a máxima, que é chamada de amplitude térmica, ela demora aí 10 horas, 12 horas do dia para poder ela sair da mínima e para a máxima. E quem regula isso é a quantidade de umidade do ar. Então, nesse momento, nós temos o quê? De madrugada, a gente tem 60% de umidade do ar. Mas na hora que o sol aparece, o sol vai dissipando, vai evaporando essa umidade do ar, e a gente vai tendo uma umidade de 20%, 25%, em alguns locais chega a 12%, que torna aquele ar quase irrespirável. Bom, o que eu posso perguntar para você? As funções, você acabou de grifar. Eu também posso perguntar quais são os exemplos de ecossistemas de água doce. São esses dois aqui, ó. A gente vai ter as águas que são lênticas, são águas paradas, e as águas que são lóticas, que são as águas que estão em movimento. Exemplo de águas lênticas: lago, lagoa. Exemplo de águas lóticas. Tem mais uma: lago, lagoa e represas. Lembra que as represas são artificiais, mas são consideradas águas lóticas também, águas lênticas. E as águas lóticas? Exemplo: os rios, os córregos e as corredeiras. Tá bom? Ótimo. Agora, na página seguinte da sua apostila, tem um texto que vai explicar a diferença das regiões desses ecossistemas.
E aí, nesse caso, eu coloquei aqui. Se você quiser copiar no seu caderno, tá? Eu vou esperar, não vou ter pressa. E se a gente tivesse na sala de aula, eu estaria escrevendo no quadro e você copiando, conversando, mascando chiclete, né? Fazendo um troll com alguém. Então, vamos lá. Qual que é o assunto? O assunto agora são... Deixa eu colocar a imagem aqui embaixo. O assunto são as características dos rios. Características dos rios. A primeira característica dos rios. No início dos rios, opa, volta. As águas são velozes, mas o leito é raso. Não sei se alguém já viu aí a nascente de um rio. A nascente de um rio, a água vai brotando rapidinho, e aí a água vai escorrendo assim rapidinho também. E é lógico, evidente, que nessa nascente tem que ter uma mata que vai dar sombra nessa nascente, que vai evitar que essa nascente seque. Essa mata que fica em volta da nascente é chamada de mata ciliar. O que acontece? Lá nesse momento, quando o rio está nascendo, a gente vai ter águas que são mais velozes, o leito ele é raso. Isso aqui eu tirei da sua apostila. Você anota isso aí no seu caderno e depois você vai lá no texto da apostila e você grifa isso lá, tá bom? As águas são mais velozes, o leito ele é mais raso e a temperatura dessas águas ela é mais baixa. Cara, o dia que você estiver num ambiente, num jardim botânico, por exemplo, quando você estiver na Chapada dos Veadeiros, o guia que está te mostrando ali, cara, temperatura 40 graus, e de repente esse guia, ele para e fala para você, vamos tomar água aqui? Aí você fala, minha água está quente aqui, esquentou, eu vou. O cara fala, não, velho, vem cá. Aí ele conhece as nascentes, a gente entra no meio do matinho lá, tá lá a nascente, e você fala, oh, pode pegar água aqui, tá geladinha. Você fala, no meio do calor desse aqui, a hora que você pega a mão aqui, que você tira, você não acredita. Cara, você joga a sua água fora e você enche a sua garrafinha e você bebe uma água mineral, limpíssimo, e uma água geladíssima. Ela chega a ter entre 3 e 5, entre 3 e 5 graus. A temperatura dessas águas é baixa e a oxigenação é elevada. Cara, é uma água que você sente ela encher a sua boca, porque tem mais oxigênio, claro, e aí você sente aquela água gostosa, a água que tem um peso que você está descendo aqui. Bom, outra característica dos rios, ao longo do curso da água, essas características se invertem. Isso quer dizer o quê? Que à medida que aquele curso d'água vai descendo, ele vai aumentando em volume, então a gente vai ter o quê? As águas deixam de ser velozes e passam a ser águas mais lentas. É lógico e evidente que em determinado pedaço do rio, o rio pode fazer uma corredeira, tá? Determinado pedaço, ele pode correr um pouco, se tiver um terreno declive, se tiver um terreno um pouco mais reto, ele fica mais lento um pouco. Se tiver uma cachoeira, ele ganha um pouco mais de pressão. Então, o que acontece? Lá na física, você vai estudar a cinética da água. E nessa cinética, a gente percebe que a água, ela tem, as moléculas podem se acelerar e isso pode liberar uma certa energia. Quando as moléculas estão batendo ali uma na outra, ali, quando elas estão, né, se chocando ali, elas podem liberar uma quantidade de energia cinética ali. Então, ao longo desse curso d'água, as águas vão ficando mais lentas, a temperatura vão ficando mais alta, por isso que se você estiver nadando no rio e numa temperatura assim, digamos que está fazendo 40 graus. Quando você pula dentro do rio, você sente aquele frio, porque lá no rio está mais ou menos 9 graus, 10 graus.
Só que se você pensar, nossa, tá frio, não sei o que, logo o seu corpo acostuma, e a hora que você sai do rio, você está sentindo vento e está sentindo frio. Então, naquele momento que você entrou, mais uma pergunta. Vamos lá, adoro perguntas, porque a aula fica melhor. Então, por que nesses programas de sobrevivência eles têm que esquentar a água antes de beber? Ali, eles estão esquentando a água por causa de algumas bactérias. Só que aí é a água do rio, não é a água da nascente. Por quê? Porque se eles estivessem na nascente do rio, ele pegaria uma água bem mais pura. Só que tem um detalhe. Apesar dessa água estar pura, e você vai tomar uma pequena quantidade dessa água ali, naquele momento ali, ela não vai te fazer mal nenhum, mesmo sabendo que ela pode ter. Agora, se esse rio estiver passando próximo de uma cidade, se esse rio tiver algum tipo de esgoto caindo nele, ou se nesse rio tiver fezes de animais, então a água do rio em si, se você puder ferver ela antes de beber, melhor. Mas o que acontece? Se você estiver vendo a nascente do rio ali na sua frente, quando ela nasce pura, ela nasce limpinha, tá? Por que a gente toma água mineral? Eu nunca vi ninguém ferver água mineral. Ou você acha que a água mineral é filtrada para pôr na garrafa? Não, é uma mina. O cara acha uma mina, ele explora aquela mina, canaliza essa água e coloca dentro da garrafa e vende para você. Ele vai lá, mas ele tem que fazer a medição do pH daquela água e tudo, mas ele não ferve essa água para colocar lá não, tá bom? Então, se a água for de uma nascente, então você vai estar bebendo uma água mineral que acabou de sair ali, e essa água ela é limpa, tá bom? Bom, vamos seguindo, terminar aquele conteúdinho ali, porque nossa aula já está indo o brejo, né? Está falando de água, vamos para o brejo aqui. Bom, aí ao longo do curso da água, essas características elas se invertem aí. Deixa eu ver aqui, próximo slide. Oh, mas está lento meu computador. Quase morrendo aqui. Vou falar agora de água represada. Essa água represada, ela está também na sequência, está na página 9 do seu livro, tá? Da sua fichilinha. Eu vou colocar aqui, vou dar um tempo para você copiar no seu caderno. E lembra, copiar a aula é um pré-requisito para você se dar bem nessa nova fase. Porque a gente não sabe quando é que vai voltar para a sala de aula. Nós imaginávamos, no começo da pandemia, que nós voltaríamos em 15 dias, depois esticaram para 30, depois para 90, e nós já estamos há 120 dias aí fora de sala de aula. Então, existe uma promessa de que nós voltaríamos agora no final de agosto, em setembro, mas vai que não volta. Então, a gente vai fazer uma aula com o máximo de características de uma aula presencial. Aula presencial, onde você tem um caderno, onde você copia, onde você pergunta, se você tiver dúvida, eu paro a aula aqui, vou lá e te respondo. Mas eu gostaria que você terminasse essa aula com todo o conteúdo, mais ou menos ali na cabeça, e tudo anotado para você ler depois e para você tirar dúvida comigo na próxima aula. Gente, essa aula ela tem que estar cravada de dúvidas. E para ter dúvida, você tem que estudar. Se você estudar, você vai ter dúvidas, certeza. Bom, águas represadas. Na água represada, a gente vai ter algumas funções. Por que alguém represa a água? Nós represamos água por pelo menos 4 motivos. Eu inverti aqui, mas poderia ficar. Não existe uma ordem para esses motivos, não. Tá? Então, a primeira função de se represar uma água, a natureza represa a água para a gente. Então, existem lagos, existem lagoas, mas nós também podemos fazer um represamento artificial. E aí, quando esse represamento é artificial, as características são as mesmas. Então, a gente, por exemplo, não sei se alguém aqui conhece o Lago de Serra da Mesa. Na verdade, aquilo é uma represa. Alguém foi lá e represou aquele lago ali. Toda hidrelétrica tem um represamento também. Então, Furnas, tem lá o Lago de Furnas. E nesse represamento, uma das funções é o lazer. Você pode ir lá para andar de jet ski, você pode ir lá para nadar. Inclusive, em
Algumas águas represadas, elas são represadas com o objetivo de pescaria, por exemplo, né? Às vezes o cara, ele, na fazenda dele, tem um córrego ali no fundo daquela fazenda, daquela chácara, e ele vai lá e represa lá, deixa vazando um pouco de água, mas ele represa para que alguns peixes fiquem por ali e coloca uma ceva. Coloca lá uma quantidade de comida para que esse peixe fique por ali comendo essa ceva, e o que acontece é que fica mais fácil para você pescar. Você chega lá, joga a linha, já tem um monte de peixe ali que estava lá cevando, estava comendo lá. Então, a primeira função seria lazer. Uma outra função extremamente importante é a geração de eletricidade. É lógico e evidente que se a gente começar em todos os rios, a gente colocar 3, 4, 5 hidrelétricas, a gente vai ter problema ambiental. Não é à toa que toda usina geradora de eletricidade, toda hidrelétrica, ela tem que receber laudos, ela tem que gerar laudos de impacto social e ela tem que se adequar para que possa ficar produzindo ali eletricidade. Porque isso vai ter impacto ali em relação aos peixes que moram ali, aos seres vivos, ou seja, o impacto ele não é zero. Mas eletricidade, você vai estudar na física também. Ela pode ser gerada de várias formas. Existe a eletricidade gerada a partir de energia eólica, gerada a partir de energia nuclear, a partir de energia solar, né, os painéis fotovoltaicos podem receber essa energia. Então, a eletricidade, velho, não precisa nem falar nada da importância dela no nosso dia a dia. Você só está assistindo essa aula nesse momento e tem eletricidade na sua casa. A sua mãe pode fazer compra no supermercado, ou seu pai uma vez por semana, ou até uma vez por mês, porque vocês têm geladeira, freezer para guardar essa comida sem ela perder ao longo do mês. Então, outra importância. Irrigação de plantações. Velho, você não faz ideia da tecnologia que foi criada para que o cerrado fosse o celeiro no mundo, praticamente. Então, nós somos campeões na produção de soja, na produção de milho, na produção de cana. Nós somos campeões por quê? Porque nós temos tecnologia de irrigação. Isso gasta muita água, ou existe aí uma matéria que a gente vai estudar, chama-se água virtual. É o estudo da quantidade de água que cada produto gasta para ser produzido. Tá, mas de qualquer forma, graças às tecnologias de irrigação, a gente pode produzir alimentos na quantidade que nós precisamos e com mais tecnologia a gente pode minimizar os danos aí. Nós temos aqui a rede pública de distribuição de água. Aqui em Goiás nós temos a Saneago. Então, para que nós tenhamos água nas nossas torneiras, nós temos que represar uma quantidade de água. Depois a gente tem que canalizar a água dessa represa para a estação que vai tratar essa água, a estação de tratamento de água. E depois essa água ela vai ser bombeada para várias subestações da cidade, que vai fazer com que essa água chegue até a sua casa. Velho, tem uma lei que foi aprovada agora, deve ter umas 3 semanas, ela foi sancionada. É uma lei que estipulou uma meta que até 2030, em todo o território nacional, nós tenhamos pelo menos 99% de água tratada nos domicílios e de esgoto tratado sendo devolvido para os polos. Eu acho muito importante essa lei e acho que se você puder, depois você dá uma lidinha nessa lei lá, ou então assista algum vídeo comentando. Porque nós temos alguns problemas no Brasil para resolver. As águas, elas recebem o poluente do ar, quando chove, né, a chuva traz esse poluente do ar para o solo, e a enxurrada, ela limpa
esse poluente do solo e leva para os rios, contaminando as águas e fazendo com que a gente tenha mais gasto para produzir água potável para mandar para as casas, para os domicílios. Então, velho, a questão da água é uma questão muito importante. Eu acompanho as provas do Enem desde 2005, 2006, desde que o Enem se tornou a principal porta de entrada para as universidades. Eu nunca vi uma prova de Enem que não tenha pelo menos umas 3 questões de água. E lembra que a água pode aparecer na química, pode aparecer na física, pode aparecer também na biologia. Bom, nossa aula já está aí meio que acabando, faltam 3 minutos. Dá tempo da gente tirar alguma dúvida, caso vocês tenham essa dúvida aí. Vamos lá? Agora é hora. Perguntas interessantes, spoilers. Galera, na hora que a gente fala de água, e aí está o legal do planeta e de algumas outras escolas aí que fazem o que a gente chama de terceirão. Você vai ver, nesse momento, você está fazendo o segundo ano, a matéria de todo o ensino médio. Então, no primeiro e no segundo, você vai ver o ensino médio completo. Então, quando a gente fala de água, por que eu falei para você agora há pouco que a gente tem, no Enem, sempre uma pergunta ou mais sobre água? Porque nós vamos ter doenças relacionadas com água. Nós vamos ter água como gerador de eletricidade, água como lazer. E aí, na hora que a gente vai para o domicílio, a água vira um fator mais importante ainda. Você usa água no seu banho. Nesse momento de pandemia, qual é a primeira recomendação do Ministério dos órgãos de saúde, do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde, para você conter o Covid? Lavar as mãos. Cara, imagina quem não tem uma oferta de água tratada. O cara mora lá na favela e ele não tem essa oferta de água. Tem gente que não tem água, literalmente. O cara, ele compra aquele galãozão de água para beber e às vezes ele tem lá uma água de rio para tomar um banho, alguma coisa assim. Tem muita gente que tem essa situação. Ou ele mora numa periferia de cidade onde a força do bombeamento de água não consegue chegar da mesma forma que chega na maioria das casas. Olha, tem muita gente boa que mora na periferia de Goiânia que tem falta de água com muita regularidade. Então, água, higiene, água, doenças relacionadas, água, a questão também da utilidade, da gente tem ali na física, sobre as densidades, as características. Bom, chegamos no minuto final. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima segunda-feira. Tchau. Quem gostou, coloca um joinha aí pra gente.